Ideias isoladas dentro do meu processo. Nesse vídeo eu quero te mostrar os impactos disso. Vamos lá? Certa vez estava numa sala de reunião e aí conversando especificamente, não era nenhuma sala de reunião, era na sala do gestor. E ele falou assim: Ulisses, tive uma grande ideia aqui no meu processo. Sentamos, ele abriu ali o fluxo dele, abriu ali o que ele tinha preparado e falou assim: ó, se eu aplicar essa melhoria aqui nesse momento dessas atividades, eu vou conseguir reduzir em 50% o volume de trabalho aqui dentro da minha unidade. Eu parei, olhei, né, e realmente era uma boa ideia, ele teve ali um insight bem bacana no momento. Aí eu sentei com ele e falei o seguinte: eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Aí o que eu falei com ele? Eu falei: ó, o que vai acontecer com esse volume de trabalho que você está desafogando aqui na sua área, na área posterior que vai receber essas atividades? Confesso para você que foram 10 segundos ali que pareceu uma eternidade. E aí eu fiquei meio receoso se eu tinha estragado ali aquele momento de euforia dele, mas eu complementei o seguinte, falei: ó, na verdade é o seguinte, essa melhoria que o senhor propôs para esse primeiro momento aqui, ela é excelente e ela pode ser aplicada. A única questão que a gente tem que ver é quais são os impactos nas áreas subsequentes. Isso é um problema, muitas vezes, que a gente comete em não se ter a visão do todo. É a visão ponta a ponta que a literatura traz para a gente. Então é por isso que eu preciso entender como a minha área funciona, qual é a relação das outras áreas, por onde aquele processo perpassa. É nesse sentido que eu quero trazer para você. Olha só, como é que funciona a estrutura de uma organização hoje, comumente que a gente começa a organizar. Olha só, nós temos aqui uma estrutura básica de presidência, vice-presidências, várias áreas distribuídas, né? Isso aqui é comum em várias organizações, só que o que acontece é que as pessoas não sabem que os processos, eles perpassam todas essas áreas. Então é algo que acontece ali pontualmente no seu trabalho, ele é ponta de todo o resultado que aquele processo está produzindo. Então é preciso que você entenda, e essa figura ela é muito emblemática, porque nós temos aqui um momento de, eu tenho uma área funcional 1, área funcional 2 e área funcional diversas, né? Funcional 3 nesse caso aqui. Então, no caso desse gestor, ele, nesse momento aqui, ele aplicou uma melhoria isolada sem pensar aonde? Nas outras áreas funcionais. E o problema foi que, nesse momento, ele não conseguiu me responder e não conseguiu medir ou mensurar os impactos nas áreas subsequentes. Então, é nesse momento que a gente deve visualizar e realmente colocar em prática o seguinte: bom, eu tenho uma tarefa aqui na minha área de modelagem que é feita dessa forma e o resultado dessa tarefa, a gente tem que saber que ela vai o quê? Passar para uma outra área, para um outro papel ser feito. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade, por isso que a modelagem de processo, ela nos traz uma clareza muito grande, porque através dela é possível a gente ver quais são os resultados que são transmitidos por uma área X que vai para uma área Y. Então, é preciso que a gente entenda como que a gente faz, de fato, esse trabalho. Então, responsabilidade, ideias são boas, são bem-vindas e elas são necessárias para aumentar a efetividade e o resultado do meu processo. Mas, claro, essas ideias aplicadas de forma isolada, elas podem ser prejudiciais para o resultado do processo como um todo. Então, a dica que eu te dou aqui é o seguinte: tenha primeiro a visão do todo do seu processo, por onde ele vai, por onde ele perpassa, e se você for aplicar uma melhoria pontual que atinja somente uma área específica, mensure esses resultados, esses impactos, para que você tenha um resultado mais harmônico, um resultado mais de valor e que não impacte o resultado final, não é verdade? Então isso é importante para que você tenha muito claro na hora de você modelar e na hora de você propor melhorias para o seu processo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido a importância de ter a visão do todo,
para aplicar melhorias que possam ser benéficas para todo o processo. Tá bom? Então é isso, não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar e muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.